Olá, eu sou a professora Vera, dando continuidade aos nossos temas da videoaula. Hoje nós vamos ter análise combinatória e probabilidade. Porém, como esse tema é muito extenso, nós vamos nos deter em análise combinatória. Então, vamos ver alguns elementos que fazem parte da análise combinatória. Primeiro, fatorial. O que seria fatorial? Então, sendo n um número natural diferente de zero e maior que 1, definimos como fatorial de n a expressão n, com essa exclamação, que significa um produto de fatores do n decrescendo até o número 1. Então, eu tenho n, n-1, n-2, n-3, reticências, vezes 2, vezes 1. Notação. O que significa esse n com essa exclamação? N fatorial, ou também dito como fatorial de n. Note bem, para n igual a zero, temos fatorial de zero, ou zero fatorial, 1. E para n igual a 1, temos 1 fatorial, ou fatorial de 1, igual a 1. Exemplos. Se eu tenho 5 fatorial, o que seria 5 fatorial? Um produto de fatores que vai decrescendo do 5 até o número 1. Então, eu teria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Se eu tivesse uma soma de 2 fatoriais, eu ia desenvolver cada fatorial e depois somava o valor dos produtos. Então, 6 fatorial seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou ter um valor. Qual seria fatorial de 4, ou 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou ter aqui um produto. A soma dos dois é a soma desses dois fatoriais. Por exemplo, se eu tivesse aqui também uma equação com um fatorial, resolva 5x menos 7 fatorial igual a 1. Por que eu uso parênteses? Porque não é o fatorial de 7, é o fatorial da expressão. 5 menos 7 igual a 1. Como resolver isso? Eu preciso que os dois membros tenham fatoriais. Então, o primeiro membro está com fatorial. E 1? Quem é aquele 1 no segundo membro? Nós já falamos aqui, note bem que quando eu tenho 1, ou é fatorial de 0, ou fatorial de 1. Então, essa equação, eu posso pensar em 5x menos 7 fatorial igual a 0 fatorial. Ou 5x menos 7 fatorial igual a 1 fatorial. E aí, uma hora eu vou resolver com 0, que seria fatorial de 0, vai dar o quê? 1. Então, tirei e aqui tirei. Então, 7/5 ou 8/5, certo? Bom, isso é introdução, é a importância que eu vou ter, é um elemento importante para a gente trabalhar mais tarde com os elementos primeiros da análise combinatória. Então, vamos ver aqui também, como um elemento, o princípio fundamental da contagem. Que princípio fundamental da contagem é esse? Simplesmente o princípio multiplicativo. E o que significa esse princípio multiplicativo? Olha, se um primeiro acontecimento ocorre, e eu chamo ele de P1 modos diferentes, e eu tenho um segundo acontecimento que ocorre também, e eu chamo de P2 modos diferentes. E assim sucessivamente, até um enésimo acontecimento que ocorre, que eu chamo de PN, de modos diferentes. E eu tenho o P1, o P2, o P3, o PN, eventos independentes. Nós temos que o número de modos diferentes em que os N acontecimentos ocorrem, podem ocorrer, como sendo o produto de todos esses P. Então, eu teria P1 vezes P2, reticências, PN. Por exemplo, vamos ver um probleminha que possa cair dentro do princípio fundamental, o princípio multiplicativo. Se uma pessoa tem 4 calças diferentes e 3 camisas diferentes, repare bem,
4 calças diferentes e 3 camisas diferentes, de quantas formas elas podem se vestir. Então, eu chamei de P1 as 4 calças diferentes e P2 as 3 camisas diferentes. Quem seria o número de formas que essa pessoa pode estar se vestindo? Quer dizer, de quantas maneiras ela poderia se vestir? Simples. P1 vezes P2, ou seja, 4 vezes 3, 12. De 12 maneiras diferentes. Então, aqui nós aplicamos o princípio multiplicativo, ou seja, o princípio fundamental da contagem. Agora, nós vamos ver outros elementos da análise combinatória. Continuando com nossos elementos da análise combinatória, vamos para o arranjo simples. Então, seja B um conjunto com os elementos B1, B2, reticências, Bn. Um conjunto com N elementos, onde N pertence ao conjunto dos números naturais. Denomina-se arranjo simples dos N elementos de B, tomados PAP, qualquer agrupamento de P elementos distintos escolhido entre os elementos de B. Quer dizer, P pertence a N e P é menor ou igual a N. E aí podemos dar a notação do arranjo. Arranjo de NPAP ou arranjo NPAP. São as duas maneiras da notação do arranjo. Note bem, arranjo é o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente do outro pela ordem ou pela natureza dos seus componentes. A fórmula do arranjo é definida como sendo arranjo de NPAP, N que multiplica N-1, N-2, reticências, até N-P mais 1. Ou arranjo de NPAP, N fatorial sobre N-P fatorial. Por exemplo, com os algarismos 2, 3 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, por exemplo, com 2, 3 e 5, eu vou formar o número 235. 235 é diferente de 5, 3 e 2. São os mesmos algarismos, porém, a ordem deles dentro do número, o que aconteceu? Modificou. Ou seja, a ordem dos elementos altera o número formado. Como altera? Eu tenho um arranjo. Quantos algarismos eu tenho aqui? 3. E quero formar números de quantos algarismos? 3. Então, arranjo de 3, 3 a 3, que seria 6. Outro elemento da análise combinatória, permutação simples. Chamamos de permutação simples de N elementos, P, índice N, todo o arranjo simples de N elementos tomados N a N. Assim, Pn, quer dizer, permutação de N, é igual ao arranjo de N, N a N. N fatorial, N menos N fatorial. Então, N fatorial é igual a 0 fatorial. Como 0 fatorial ou fatorial de 0 é 1, nós temos N fatorial. Então, a permutação de N é igual a N fatorial. Então, a permutação de N elementos significa fatorial de N. Por exemplo, vamos ver um problema que possa caracterizar permutação. Com a palavra dia, podemos formar quantos anagramas? O que significa anagramas? Vocábulos diferentes daquela palavra. Então, quantas letras eu tenho na palavra dias? 3. Todas distintas? Sim. D, I e A. Então, eu tenho permutação de 3. O que significa permutação de 3? 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, com a palavra dias, nós temos 6 anagramas. Continuando com a nossa análise combinatória, nós vamos para combinação simples. Então, o que significa combinação simples? Então, sendo A um conjunto com os seguintes elementos: A1, A2, A3, reticências a N. Um conjunto de N elementos. P, um número natural tal que P é menor ou igual a N. Chamamos de combinação simples de N elementos de A, tomados PAP, todo subconjunto de A com P elementos. Podemos indicar a combinação como combinação de NPAP ou
combinação de NPAP. São as duas notações para combinação. Definindo a fórmula, quem seria a combinação de NPAP? O arranjo de NPAP sobre permutação de P. O que é arranjo? N fatorial sobre N menos P fatorial, dividido por... O que seria a permutação de P? P fatorial. Efetuando essa divisão, nós vamos ter N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Note bem, combinação é o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos elementos componentes. E já no arranjo, ele é diferente por quê? Pela ordem dos seus elementos ou pela natureza dos elementos. Então, assim, foi possível definir um pouco os três elementos principais da análise combinatória, que seria a permutação simples, arranjo simples e a combinação simples. Agora, vamos ver aquilo que nós falamos teoricamente. Vamos ver aqui, Zé, vamos praticar. Como é que a gente pode trabalhar com a análise combinatória com um material? Então, o Zé vai mostrar para vocês, através da prática, o que pode ser feito. Temos aqui um material didático chamado Trabalhando com Análise Combinatória. Então, vamos explorar alguns problemas. Por exemplo, o primeiro aqui. Com 4 camisetas e 3 bermudas, quantas formas diferentes uma pessoa pode se vestir? Então, temos aqui as pecinhas. Eu tenho 4 camisetas de cores diferentes. Vermelha, roxo, salmão e uma rosa. E temos 4 bermudas de cores diferentes também. Vamos contar quantas formas diferentes podemos formar aí. Se eu colocar, por exemplo, primeiro, camisa vermelha com bermuda verde, uma forma. E se eu for trocando aqui, ó, camisa roxa com bermuda verde, 2. Salmão com verde, 3. E rosa com verde, 4. Agora, se eu trocar a cor da bermuda e continuar a contagem, então teremos 5, 6, 7 e 8. Por fim, a última cor de bermuda, azul, 9, 10, 11, 12. Ou seja, teremos 12 formas diferentes. E como poderíamos resolver com a matemática? Isso daqui é um problema de análise combinatória que pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo. Temos 3 cores diferentes para a bermuda e 4 cores diferentes para camisetas. 3 vezes 4, 12, que foi a nossa contagem. Assim terminamos o nosso primeiro problema. Vamos passar para o segundo problema. Com as letras X, Y, Z, quantos pares ordenados com elementos distintos podemos formar? Então temos aqui as letras X, Y, Z. Atenção, são elementos distintos. Então, por exemplo, se eu pegar primeiro a letra X e a letra Y, formei um aqui. Agora, se eu já pegar o Y e depois colocar o X, eles são elementos distintos. Apesar de ser formado pelas mesmas letras, mas a ordem foi importante. Primeiro, nesse primeiro caso, coloquei primeiro X, segundo o Y. Nesse daqui, o Y veio primeiro e o X veio depois. Isso significa que eles são elementos distintos, então eles devem ser contados.
Então aqui eu já tenho dois elementos. Agora, se eu começar a trabalhar com x e z, eu também terei z e x aqui do outro lado. Outro elementos distintos. Então, até agora temos 4. E, por fim, se eu começar com y e depois z, eu posso trocar a ordem dos dois, tendo um novo elemento, começando com z e terminando em y. Então, obtemos 6 casos diferentes. Este daqui, como visto, é um problema de análise combinatória que pode ser resolvido por arranjo simples. Passamos, então, para o próximo problema. Terceiro problema. Quantos anagramas tem a palavra rua? Então, vamos formar os diferentes vocábulos com as 3 letras, R, U e A. Então, o primeiro vai ser rua. Rua. Formei o vocábulo rua. Para formar um outro vocábulo diferente, o que eu posso fazer? Trocar a ordem desses dois últimos, por exemplo, manter o R como o primeiro e a segunda letra vem o A e a última U. Observe, como eu alterei a ordem, são vocábulos diferentes. Agora eu posso começar com a letra U, por exemplo. E aqui eu posso colocar, por exemplo, R. E por fim um A. Como eu já comecei com uma letra diferente de R, ó, comecei por U, já é um outro vocábulo diferente. Agora, o que eu posso fazer aqui nesse vocábulo que eu já formei? Para obter um outro diferente, só trocar. O A vem para cá e o R vem para cá, para o final. Então, começa com o U, daí vem o A, e por fim o R. Agora, vamos começar por A. A, pode vir um R, e por fim um U, mais um vocábulo diferente. E, trocando as duas últimas letras, obtemos mais um vocábulo. Então, aqui conseguimos formar 6 vocábulos diferentes. Então, como visto na teoria, esse daqui trata-se de uma permutação simples. Permutação de 3 fatorial, que é igual a 6. 6 vocábulos diferentes. Passamos, então, para o nosso último problema. Será explorado aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Com as letras H, K, P, S, W, quantos grupos contendo 3 dessas letras podemos formar? Então, aqui nós temos um conjunto com 5 letras, e eu vou pegar 3 letras desse conjunto e vamos verificar quantas palavras conseguimos formar. Quantos vocábulos. Então, para começar, eu vou pegar essas 3 primeiras letras aqui, H, K e P. Então, aqui já vai H, o K e o P. O que eu posso fazer agora? Manter essas duas primeiras, H e K, e alterando a última letra, para obter os próximos. Então, eu continuo com H, depois vem o K, e no lugar do P eu vou colocar o S, obtendo já
uma sequência diferente já, com letras diferentes. Agora, mantendo a H e K, eu já fiz com P e com S, agora eu vou fazer com W. Então, H, K, W. H, K e W. Certo. Agora, eu posso continuar com H, como a primeira, agora eu só vou mudar a segunda, K. Então, eu já fiz HKP, HKS, HKW. Agora, o que eu vou fazer? Pegar o H e a segunda letra vai virar P. Já é diferente das anteriores, que a segunda letra é da K. Então, posso fazer HPS. HPS. Observe por que eu não fiz HPK. Porque HPK já tem aqui, HKP, só trocou a ordem. E na combinação linear, a ordem não importa. Importantes são os seus elementos. Então, se eu fizesse HPK, eu estaria repetindo um elemento que já foi contado. Por isso, não vamos colocar aqui. O próximo seria HPW. Deixa eu encontrar o H, P, último, o W. Agora, eu posso manter o H como primeira letra e já fiz como segunda letra o K e o P, então vou pegar o S. Então, HSW. Seria o próximo. H, o S e o W. Tá. Com H na primeira letra, já formamos todas as possíveis. Agora vamos começar com K. KHP eu não vou fazer, não farei porque irá repetir, então vou pegar o K, o P e o S, por exemplo. Já um novo K, P e o S. KPS, KSW seria o próximo. K, S, W. Agora eu posso fazer, eu já fiz KPS, KSW, agora eu posso fazer o PSW, PS, W e o K e o KPW para finalizar. Então, aqui obtemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maneiras diferentes de dispor essas 3 letras das 5 que tínhamos no conjunto. Esse problema aqui é um problema de análise combinatória também, que podemos resolver, como visto em teoria, por combinação simples. Se fizermos a combinação de 5, 3 a 3, obteremos 10. 10 formas diferentes. E assim, mais uma vez, nós vimos que o material didático é bem importante para fixar na prática aquele conteúdo teórico que vimos. Então, podemos encerrar aqui essa parte do tema análise combinatória. Lembrando bem que análise combinatória, nós vimos parte, nós temos outros elementos que compõem a análise combinatória e, mais adiante, a continuação do tema, que seria a probabilidade. Então, numa próxima aula, trataremos de um novo tema.